toda segunda-feira, 13h15, eu faço uma oração, viu, de pedido de desculpas, certo? Ao universo por atropelar vocês. Então, sabe? É isso que eu... Atropelar. Vamos lá, vai. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes. Eu estou aqui para mediar essa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, arcebispos da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo bem, meu ídolo André Carboni, e eu quero falar que, como tu me chama de arcebispo, eu quero fazer uma revelação para o nosso público. A todo final de gravação do podcast, eu me ajoelho e faço uma oração de pedido de desculpas, viu, por atropelar vocês a cada gravação. Então, eu sei que o conteúdo ele é até um pouco mais distante, mas eu sempre faço uma oração na pós-gravação por causa do debate com vocês. Eu quero dizer que é uma honra e uma satisfação estar aqui, meu caro André. E aí, arcebispo Jorge Nicola, tudo bem? O conteúdo é um pouco mais distante. Meu Deus. Eu não me canso de me surpreender com toda a falta de parcimônia e modéstia do nosso tomador de suco de laranja. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, independentemente do horário que vocês estiverem ouvindo a gente. Isso aí, tá gostoso aí, Pretzel Sul? Tá ótimo, tá ótimo. E o Nicola veio fazer média com a torcida da Chape, ó. Botou a camisa, vive metendo o pau no futebol catarinense. Aí, ó, viu, disse que o Avaí ia cair. Olha lá, ó, viu, agora tá fazendo média com a camisa da Chape, né? Ainda acho que o Avaí cai, tá? Vamos ver. Lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de podcast favorito. Estamos aí no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Apple Podcasts e muitos outros. E além disso, você pode nos assistir no YouTube, no canal do Yahoo Esportes, que o Pretzel não para de ver. E alguns cortes dessa nossa conversa toda semana estão no site do Yahoo Esportes. Vai lá conferir. E hoje o nosso tema é estádio. Estádio próprio, estádio público, estádio concedido, estádio em terreno que não é seu, mas aí você arrendou por 100 anos. Mas a gente, para introduzir esse tópico, a gente vai começar falando do Maracanã, que é o grande gancho para esse podcast, para esse episódio. A polêmica de Vasco, Flamengo e Fluminense. Como todo mundo sabe, né, Fla e Flu tem a gestão do estádio, mas no contrato com a empresa que administra o Maracanã, está dúbio se, quando aparecer uma oportunidade de aluguel, os clubes, no caso o Flamengo e o Fluminense, têm o direito ou não de efetivamente alugar o estádio. E aí deu uma grande discussão, enfim, no fim o Vasco acabou jogando no Maracanã nesse fim de semana, levou mais de 60 mil pessoas ao estádio, e o Vasco é um dos muitos casos no Brasil de time que gosta de jogar em dois estádios. Pretzel, vou começar falando do Maracanã. O que você acha desse modelo de gestão do Maracanã e quem que você acha que deveria jogar lá? Bom, primeiro que depois que o Maracanã passou para a empresa privada, né, para o consórcio privado, aí eu acho que vira um negócio. O Maracanã não era um negócio antes. O Maracanã era a casa do futebol carioca. Quantas decisões nós vimos no Maracanã? Na década de 60, o Santos, pela sua força e pelo seu time, jogava e lotava o Maracanã. O Santos decidiu o Mundial de Clubes contra o Milan em 63 no Maracanã. Então é o seguinte, cara, o Maracanã ele era de todos. Inaugurado dia 16 de junho de 50 para a Copa do Mundo, vai fazer 72 anos, já fez 72 anos. E quantos jogaços a gente viu no Maracanã? Quantos clássicos? Vasco e Botafogo, Fla-Flu, Flamengo e Vasco era o clássico dos milhões na década de 80. Flamengo e Botafogo. Quantos jogos a gente já fez no Maracanã? Eu já fiz no Velho, já fiz no Maracanã da Olimpíada, já fiz no Maracanã para a Copa do Mundo, certo? E, cara, o Maracanã é a casa do futebol brasileiro. Mas aí, isso até ser negociado com a empresa privada. Nós três, por exemplo, a gente joga no Parque do Povo, eu estou dando um exemplo, tá? Que é um parque municipal.
Toda quarta a gente marca um horário às 3 da tarde e nós vamos lá jogar, porque a quadra tá livre, não chegou ninguém. Nós vamos lá jogar, bater uma bola nós 3, perfeito? A partir do momento que o Parque do Povo ele é negociado com a Pretzel Corporations, você tem que marcar hora comigo, você tem que pagar para estar ali. Eu acho que é bem, viu, é a questão do desenvolvimento e do negócio. Então é o seguinte, eu entendo o que o Vasco está fazendo. O Vasco merece jogar no Maracanã, sempre mereceu. Sempre mereceu. A torcida do Vasco é espetacular. Mas, no momento que abriu a licitação para todos os clubes, o Vasco não quis participar. Porque entendeu que não era um bom negócio. O Botafogo já tem o Engenhão, ficou fora. Flamengo e Fluminense, que não tem estádios próprios. O Fluminense já decidiu Copa do Brasil nas Laranjeiras contra o Inter em 92, mas não dá para jogar nas Laranjeiras. Né? Então o Flamengo montou um estadinho lá na Ilha do Governador que foi um fiasco, enquanto o Maracanã estava em reforma. Então é o seguinte, cara, quando vira negócio, você tem que acertar com quem comanda o negócio. Flamengo e Fluminense acertaram, o Vasco ficou de fora. Nesse momento, o Vasco não tem razão. Eu acho que a bronca do Vasco ela é uma bronca, como é que eu posso te dizer, incoerente, pelo que o Vasco não quis fazer quando se abriu a negociação do estádio. Então acho que a dupla Fla-Flu nesse momento, mesmo contra um seu filiado, né, mas contra um rival, ela está na dela. Quando abrir uma nova licitação, aí que o Vasco entre no processo, perfeito? Nesse momento, eu acho que infelizmente, depois que o estádio passou para a iniciativa privada, a dupla Fla-Flu tem razão sobre o Vasco. É uma pena eu ter que dizer isso, mas como é um negócio, não há dúvida. E aí, Nicola, o que você acha dessa polêmica do Maracanã, falando especificamente do Estádio Carioca agora? Só para lembrar que a justificativa oficial de Flamengo e Fluminense para não cessão do Maracanã para o Vasco passa pela condição do gramado. Houve um investimento, a necessidade de menos jogos, e isso foi a justificativa oficial. O Vasco não aceitou e foi à justiça, e foi dessa maneira que conseguiu levar 60 mil pessoas. Eu penso parecido com o Pretzel, até para não ficar me alongando em cima disso. Imagino que esse episódio possa ter desdobramentos na próxima licitação do Maracanã. O Flamengo chegou a ameaçar nem entrar nessa nova licitação e usou um projeto para a construção de um estádio no Parque Olímpico para pressionar, para colocar pressão nos responsáveis pelo consórcio Maracanã. Se vocês continuarem permitindo que a justiça ou que esse estatuto permita jogos de outros times, a gente pode pensar em um outro caminho, um outro viés, como por exemplo a construção de um estádio. Acho que a discussão pode ser, boa parte desse podcast, sobre a necessidade de ter ou não um estádio próprio, né? O quanto isso pode ser fundamental ou não, e assim que você puser essa pauta na mesa, a gente debate sobre o tema. Aliás, sobre isso, André, se tu me permites, só uma sublinhada. Eu acho que o Nicola tem razão. Eu quero lembrar o futebol goiano rapidamente, certo? O Goiânia tem um estádio que é estadual, que é o Serra Dourada, que eu já fiz jogos lá várias vezes. O Serra Dourada ficou fechado durante 800 dias. Por causa da pandemia, não teve mais jogos e as taxas eram muito altas. O que aconteceu? O Goiás foi jogar na Serrinha, eu já fui na Serrinha, e eles transformaram o centro de treinamento num estádio, que eu achei muito legal. O Vila Nova tem o estádio dele, que é o Oba, e o Atlético Goianiense reformou o Antônio Ascioli e só joga lá. E ainda tem o Estádio Olímpico, que é um bom estádio. Bom estádio, não tem tanta capacidade, mas para jogar bola é um bom estádio. O Serra Dourada está virando um elefante branco. Então, por quê? Porque o Estado também, com taxas com manutenção, ele está querendo morder muito em cima das arrecadações. Então tá certo, os clubes têm que jogar no seu estádio. Mas Goiânia, não sei se vocês concordam, ter 5 estádios, né, é um negócio realmente impressionante. Eu vou começar agora essa discussão pela pergunta inversa. Não é exatamente o que o Nicola falou. Se o clube tem que construir um estádio ou usar um estádio público. Eu vou... Antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de perguntar: se você fosse a prefeitura ou o governo de um estado hoje, você aprovaria a construção de um estádio de futebol ou de uma arena multiuso? Em que situações isso se aplica? E já sabendo que há um risco depois disso virar um elefante branco, e contando, claro, que você tenha um time de futebol profissional ali. O que você acha, Pretzel? Se você fosse o prefeito ou um governador, é só para voto mesmo? Ou você acha que tem alguma relevância? Depende. Eu vou citar a Arena Pantanal. A Arena Pantanal é construída para a Copa do Mundo numa cidade, com todo o respeito ao Mato Grosso, que não tem força futebolística. Né? A Copa do Mundo no Brasil ela teve 12 sedes, tudo por questão política. Né?
porque em Manaus não tem força no futebol, Cuiabá também não tem, me desculpe. Aí fizeram a Arena Pantanal. A Arena Pantanal, ela já era o estádio degradado logo depois da Copa, né? O que o Estado fez? O Estado e a Prefeitura transformaram a Arena Pantanal no que ela tem que ser, num estádio muito bom. Hoje ela está reformada, com um gramado excelente e tem um time, que é o Cuiabá. Nesse caso, olha o que eu estou dizendo, nesse caso, a parceria governo e clube, ela tá correta, na minha opinião. O Cuiabá é o representante da cidade e do estado, está jogando a Série A, jogava a Série B. Isso me parece que é bom para a cidade e é bom para o estado. Ponto. Agora, o que fizeram aqui com o Pacaembu? O Pacaembu estava se tornando, eu sou fã do Pacaembu, tá? Um estádio maravilhoso para trabalhar e para fazer jogo. Espetacular, mas não tinha banheiro, pouquíssimo banheiro, né? Pouco conforto, dá para dizer assim. O Pacaembu foi passado para iniciativa privada, porque o Pacaembu ficou sem nexo em São Paulo. Vamos lá, o Palmeiras tem o estádio dele, o São Paulo tem o Morumbi, o Corinthians tem o estádio dele, a Portuguesa tem o Canindé. Quem é que joga no Pacaembu? O Santos de vez em quando, porque há santistas que defendem que o Santos tem que jogar na Vila. Eu não acho, eu acho que o Santos deveria jogar no Pacaembu. Mas então é o seguinte, já é diferente. Então o que o Estado fez? O município também, né? Vendeu o Pacaembu para iniciativa privada. Eu não posso condenar isso. Mesmo que eu olhe para o Pacaembu hoje, tudo destruído lá, mas vai virar uma arena. Eu lamento, é tradição, história, mas a gente tem que ver como negócio. Então, eu se fosse prefeito, dependendo do que eu teria de representatividade, eu poderia construir um estádio. Dependendo, se eu tivesse um time forte, que eu fosse apoiar, que eu pudesse fazer uma parceria, tudo isso é verdade, com pagamento de impostos, sem botar muita grana do poder público, aí seria legal. Mas hoje, nas grandes capitais, eu acho que não tem nexo, né? Vamos lá, Belo Horizonte, o Galo vai inaugurar sua grande arena, o Cruzeiro está jogando no Mineirão pagando altas taxas, o América joga no Independência, daqui a pouco o Cruzeiro vai sair do Mineirão, vai tentar construir lá o seu estádio, vai tentar fazer isso. Então eu acho que tem que ter uma parceria. Quando a gente olha para o Maracanã, e o Maracanã olha assim, ó, eu não quero Flamengo e Fluminense jogando aqui, pô, os caras estão loucos, né? Então eu acho que tem que haver conversa, viu? Mas quando envolve Estado, aí eu concordo contigo, dinheiro público, cada situação tem que ser muito bem avaliada. No caso do Cuiabá, com o governo do Mato Grosso, aí eu concordo, porque é um representante principal do esporte do estado. E aí, Nicola, o que você acha de prefeituras e governos estaduais que investem em estádios, que constroem, que reformam? Sou contrário. Eu acho que os estádios têm que crescer, nascer a partir da iniciativa privada dos próprios clubes. E aí, quando você falou desse estádio, o primeiro nome que me veio à mente foi o um projeto que está sendo tocado pelo prefeito de Betim, o Vittorio Medioli, que já foi até outro dia consultor. Ele fez parte de um conselho gestor do Cruzeiro. O Medioli é prefeito de Betim e tem intenções políticas na construção de um estádio. SADA, né, do time de vôlei do que é parceiro do Cruzeiro, extremamente bem sucedido, né? Isso. Extremamente bem sucedido, é algo que não podemos dizer nada. Agora, por que o prefeito de Betim quer construir um estádio para o Cruzeiro? O que o cidadão de Betim tem a ver com essa história? O quão vantajoso vai ser? E aí, eu acho que a gente tem que olhar também para o impacto que tudo isso vai causar. O Atlético está há meses de inaugurar a Arena MRV. O América tem seu próprio estádio, a Arena Independência. O Cruzeiro se utiliza do Mineirão, e o Ronaldo, inclusive, havia se entendido com os responsáveis pelo consórcio do Mineirão em relação a taxas, em relação a tudo mais. Aí surge essa possibilidade de um estádio para 45 mil pessoas, sem que o Cruzeiro tenha que colocar qualquer centavo na construção, ele pode utilizar em dia de jogos, fica com 80% da bilheteria e com toda a receita de placas de publicidade. Os name rights ficam para a prefeitura. Para o Cruzeiro o modelo é ótimo, o Cruzeiro vai ter um estádio a baixíssimo custo para chamar de seu em dia de jogos e vai se livrar de todo o custo de manutenção, de despesa. Mas e para a prefeitura? Será que é tão vantajoso assim? O quanto isso não é algo político, eleitoreiro, para que um cara que quer construir o seu nome com a torcida do Cruzeiro possa daqui a pouco se tornar governador de Minas Gerais ou candidato a alguma coisa ligada a Minas por parte dos torcedores do Cruzeiro? Eu não gosto. Se fosse da iniciativa privada, se fosse de uma das empresas do Medioli, beleza, o cara quer. Agora, na condição de prefeito de Betim, é algo que me incomoda. E eu já percebi que entre cruzeirenses, entre as pessoas mais próximas do Ronaldo, o projeto foi bem avaliado. Afinal de contas, de fato, para o Cruzeiro parece ser um bom negócio. Pretzel, e falando disso do Cruzeiro,
pegando o gancho no que o Nicola falou, a gente só tem que lembrar, né, que esse é um negócio bom para a Betim ou não é? Isso. Contando que a prefeitura está fazendo um estádio, isso não é mais um negócio, né, Nicola? Teoricamente, quando a prefeitura faz coisas, ela não espera ter lucro com aquilo. Ela espera que o cidadão usufrua aquilo e que movimente a cidade, que movimente o comércio. É uma coisa também subjetiva. E você acha, Pretzel, que dá para a gente mensurar alguma vez que isso pode dar certo ou pode retornar para o cidadão de Betim alguma coisa desse acordo? Cara, isso é um bom ponto. Eu me lembro que o São Caetano, não sei se vocês lembram, em determinado momento, São Caetano teve o apoio da prefeitura. Teve, né? Teve uma chancela da prefeitura, teve o apoio. Era o time do governo, né? Era o time da prefeitura, São Caetano fortíssimo. Quando a prefeitura recolheu, mudou a gestão, entrou um outro cara lá de outro partido, esse cara disse assim: não, a gente não põe mais nem um centavo no São Caetano. Não é mais nosso parceiro. Evidentemente o clube sente. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o poder público, eu estou concordando com o Nicola, mas há casos e casos. Esse de Betim me parece ser uma preferência de um grande cruzeirense, que é um milionário, né, que é cruzeirense, que manda no time de vôlei, né, que é dono do grupo Sada, e que agora na área política ele olhou assim, cara, o nosso time está ficando atrás do Atlético, nós temos que fazer alguma coisa. E daqui a pouco ele quer fazer um projeto de parceria com o Cruzeiro. Mas e aí? Qual é a benesse que Betim vai ter, né? O que Betim vai receber? Porque Betim é Grande Belo Horizonte, né? Ali pertinho, do lado, né? Mas assim, ó, é mais uma cidade do polo automobilístico, se eu não estou enganado. Só me ajudem aí, né? Mais ou menos isso, né? Acho que é. Mas é uma cidade de empresas. Então, o que isso vai trazer para a cidade? Vai trazer mais ganho para o comércio, né? Vai trazer ganho mais, vamos botar entre aspas, né? Para uma área hoteleira, estou dando um exemplo, né? Vai em dias de jogos transformar o entretenimento na cidade, vai trazer mais dinheiro para a cidade em questão de impostos para o município reinvestir o dinheiro. Isso tudo tem que ser muito bem explicado, porque quando o Medioli sair, aí chega o Jorge Nicola ou chega o André Carbone, a equipe e o Pretzel, os três caras que não gostam de futebol. Aí eles ficam olhando lá, vem cá, Betim tem esse estádio aqui que aí não está trazendo muita coisa para nós e muda tudo no Brasil. A justificativa, Pretzel, vai ser de que essa arena vai ser uma arena multiuso, com capacidade para 52 mil pessoas em dia de 52? shows. Isso. Em show, em shows. Em dia de estádio, para jogos, 45 mil. Para shows, 52 mil pessoas. Mas aí, eu posso estar sendo muito radical, posso estar sendo... sei lá, mas a impressão que eu tenho é de que o Medioli quer se aproximar do Ronaldo e da torcida do Cruzeiro com a construção de um estádio, mas não tá pensando específico. Porque, por exemplo, vamos lá, o Bandeirante de Birigui. Birigui é uma cidade do interior de São Paulo, o time tá jogando a terceira divisão do Campeonato Paulista. A prefeitura de Birigui apoiar o Bandeirante como o único time da cidade, eventualmente cedendo o estádio sem cobrança de aluguel, eventualmente ajudando com espaço para o centro de treinamento, eu acho que é uma troca. Porque o Bandeirante, ele é o representante de Birigui, uma cidade pequena, uma cidade de pouca repercussão. E você tem no futebol a possibilidade, o Pretzel lembrou agora há pouco do São Caetano, né, que tinha o apoio das Casas Bahia, mas tinha também o apoio da prefeitura, cedendo o estádio, cedendo o centro de treinamento, enfim. Nesse caso de Betim, não vejo viabilidade. O Pretzel até usou no finalzinho do discurso dele. É o prefeito de Betim querendo ganhar moral com o torcedor do Cruzeiro. Mas e Betim, o que tem a ver com essa história? Sim. E o torcedor do Atlético é aquele que não gosta de futebol? Enfim, é um ponto que eu defendo. Isso certamente não vai ser levado em consideração. A tendência é que o estádio acabe saindo, especialmente se o Ronaldo der ok de que ele pretende usar o estádio como a sua casa. Tu citaste o Bandeirante Birigui, a gente pode falar do Primavera de Indaiatuba, é a mesma situação, né? É um apoio ao time que representa a cidade. Eu acho isso fantástico. Né? Se isso traz ganho para a cidade, tá tudo certo. Mas se é só coisa política, aí tá tudo errado, na minha opinião. Quando envolve só política, o cara só quer fazer média para ficar ali durante o seu mandato de 4 anos, aí não serve. Para mim, não serve. E agora a gente entra, Nicola, na discussão que é mais comum do Brasil, que é quando você não tem um estádio, qual é o melhor modelo de negócio? É usar um estádio público existente, como o Flamengo e o Fluminense fazem com o Maracanã, por exemplo,
que é um estádio concedido à iniciativa privada. Enfim, a gente pode falar, alugar um estádio público, como, sei lá, o Santos fez com o Pacaembu por um bom tempo, participar da gestão do estádio público, como é o Maracanã, com o Flamengo e tal, construir um estádio particular no estilo do Palmeiras, que não gastou um tostão, mas durante 30 anos ele vai ter que sair da sua casa 5 ou 6 vezes por ano para dar lugar a um show, ou construir um estádio particular no estilo do Corinthians, que se endividou. Ele é completamente dono do estádio, claro, se ele não pagar, o estádio fica com o banco, mas ele se endivida para pagar aquele estádio, mas o estádio é dele efetivamente depois de 10, 15, 20 anos, sabe-se lá quando que o Corinthians vai acabar de pagar isso. E na sua opinião, Nicola, qual que cada caso é um caso também, ou esses clubes grandes têm um modelo a ser seguido? O novo acordo entre Corinthians e Caixa prevê o pagamento do financiamento em 18 anos, parcelas anuais, 17 anos para ser mais preciso, parcelas anuais, que vão gerar na casa dos 18 milhões de reais, algo que o Corinthians garante conseguir com facilidade com as bilheterias. Mas não assinaram ainda, né? Já anunciaram umas 10 vezes essa assinatura aí. O último dos anúncios, depois de aprovação do próprio Conselho Deliberativo. É assim, Carboni, o projeto ideal, o plano ideal é fazer algo parecido com o que fez o Palmeiras. Mas o Palmeiras só pôde se utilizar desse acordo porque tinha um estádio em uma localização extremamente interessante, e a partir dali, o parceiro do Palmeiras na construção do estádio viu ali um bom polo gerador de receitas, também pela localização. O Corinthians com a arena em Itaquera, mais distante do centro, menos acessível, não conseguiria um acordo comercial tão bacana quanto fez o Palmeiras. Acho que a discussão desse podcast ela passa a ser bem interessante, porque os principais clubes do mundo notaram a importância de ter um estádio próprio. Porque o estádio hoje se tornou muito mais do que um gerador de receitas para dias de jogos. Os clubes que são bem administrados fazem seu estádio garantir dinheiro todo santo dia, com visitas ao museu, com restaurantes, com hotel. Alguns dos estádios do mundo têm hotel, com lojas. Depois você tem, nos dias de jogos, uma série de outras receitas, como estacionamento, como comidas e bebidas, camarotes, cativas, exploração comercial. O tour é para todo dia, né? Então, assim, hoje, o que os clubes mais precisam? De receita, venda de jogador, direito de transmissão, sócio-torcedor. Sócio-torcedor também tem uma parcela importante em relação ao seu estádio. Então, o estádio hoje se tornou um gerador de receitas extremamente importante. Há casos e casos. Como é que o São Paulo vai construir um estádio próprio tendo no Morumbi para 65 mil pessoas? Complicado, você vai derrubar o Morumbi, você vai reformar o Morumbi, você vai abrir mão do Morumbi para construir um outro estádio, mas o ideal, o melhor dos mundos é sempre cada clube ter seu próprio estádio. Até por isso o Atlético com parceiros construindo a Arena MRV, até por isso o Cruzeiro do Ronaldo estudando a possibilidade de adotar o estádio em Betim, até por isso o Flamengo vira e mexe é alvo de discussões sobre essa construção de um estádio no Parque Olímpico, enfim. Esse é o caminho ideal, é melhor você ter um estádio próprio, para você administrar, para você gerar as receitas e também cuidar das despesas. Um outro exemplo, viu, André, que também o Palmeiras vendeu a superfície. Então o melhor contrato do mundo é do Palmeiras, um dos melhores do mundo, sabe por quê? Porque o Palmeiras, desde o primeiro ano, ele começou a receber 5% de todas as receitas, além das rendas dos jogos. Isso aí já deu cerca de 90 milhões no primeiro ano. Isso foi crescendo. Hoje o Palmeiras tem, é só pegar, são 8 anos já. O Palmeiras já tem 40% em cima de várias receitas. Receitas de shows, receitas de estacionamento, de bilheteria de show, além das rendas dos jogos, cara. Então, assim, e ao final de 30 anos, em 2044, a W Torre pega a chave e entrega para o Palmeiras, o estádio é de vocês. Esse foi um dos melhores contratos do mundo, feito pelo Luiz Gonzaga Belus, que para mim tinha que ser o nome do estádio, com o presidente Afonso Della Mônica. Que contrato? O do Grêmio também é ruim. O do Grêmio é a parceria com a OAS. O Grêmio não tem direito às rendas, ele usa a arena, mas ele ganha pouco nas receitas, né? Como a OAS quebrou por causa da Lava Jato, agora está no impasse. Porque, não sei se vocês foram a Porto Alegre e já viram como é que está o Olímpico lá, o ex-Olímpico Monumental, lá no terreno espetacular. Tá as traças, tá tirado, tá degradado. Aquilo ali ficaria com a OAS,
E a OAS construiria ali um centro comercial, um shopping, que seria uma área, uma área espetacular ali. Mas o Olímpico está tirado das traças, por quê? Porque a OAS quebrou, né? O Grêmio agora não sabe se vai conseguir ficar com a arena na totalidade, que é a OAS que é o valor maior, e o Olímpico tá lá, cara, parado e ninguém sabe o que fazer. Virou um cartão postal negativo na cidade de Porto Alegre. Então, olha como é que o contrato, né, tem que ser bem amarrado nessa questão de estádio. É um negócio realmente impressionante. Vocês, e só assim, diante de tudo isso que vocês falaram, é importante lembrar que o Palmeiras paga uma alta taxa por jogo também. O Palmeiras não paga a manutenção do estádio, porque está com a W Torre, mas indiretamente ele está pagando, né, nos 600, 700 mil por jogo que ele tem fixo lá para pagar para a W Torre fazer essa manutenção, no fim das contas. Sem dúvida, é um bom negócio. Mas, por exemplo, se você for alugar um estádio público, é mais barato do que isso, né? Eu tenho um outro ponto, né? Para quem não tem um terreno próprio, num lugar privilegiado, como o Nicola já falou, é uma condição muito específica do Palmeiras para conseguir esse negócio. E quando você usa um estádio público, tem alguma maneira? A gente não tem essa cultura no Brasil e é muito difícil que isso aconteça. Mas não seria o caso de, por exemplo, o órgão público tentar vender o estádio para um clube? Por exemplo, o Maracanã. Eu não digo que é impossível, juridicamente não é impossível o governo do Rio de Janeiro vender o Maracanã. Não é impossível. A prefeitura pode vender o que ela quiser, né, desde que seja com os trâmites legais. Vocês acham que poderia ser um bom negócio a prefeitura vender o Maracanã? A prefeitura não, o governo do estado vem vender o Maracanã para um dos clubes para evitar que o Flamengo faça o seu estádio próprio, para evitar que, sei lá, o Fluminense faça um estádio próprio ou que o Vasco. Vocês veem alguma viabilidade nisso? O Mineirão corre o risco, o Mineirão corre o risco de ficar as traças aí. O que vocês acham disso? E são equipamentos muito caros. A manutenção de estádios para 60 mil pessoas, a manutenção é extremamente alta. Por que o Corinthians, que tinha um estádio para a Copa do Mundo com algo na casa dos 60 mil, recuou para 45 mil, tirando as arquibancadas tubulares? Porque a manutenção a cada 10 mil novos lugares, ela aumenta consideravelmente. Ela aumenta na casa de 1 milhão por mês. Porque você precisa de mais gente para limpar, para cuidar, enfim. O caso de Minas Gerais é algo preocupante. Se o Cruzeiro passar a jogar em Betim, o Mineirão vai se tornar um elefante branco, talvez maior até do que o Serra, no mesmo nível do Serra Dourada, ou maior até do que a Arena Pantanal, que ainda tem o Cuiabá jogando lá de vez em quando, porque cada um dos 3 times em Belo Horizonte vai ter seus próprios estádios. Se o Flamengo constrói um estádio novo, o Maracanã vai passar a sofrer demais, porque o Fluminense não consegue levar 60 mil pessoas com frequência. O próximo jogo contra o Ceará até vai ter 60 mil, porque seria a partida de despedida do Fred, mas em ocasiões normais é um estádio para 15 mil pessoas, para no máximo 20 mil pessoas. Acho que a prefeitura, o governo, eles precisam se preocupar com isso. O Pacaembu acabou. A partir do momento em que o Corinthians construiu seu próprio estádio, o Pacaembu deixou de ser útil. Um dos estádios com mais história do futebol paulista, da concha acústica, da seleção paulista, dos clubes grandes que jogavam por lá, ele deixou de existir. Ele passou a receber mais jogos festivos, jogos de celebridades. O Santos teve a chance, né, Jorge? O Santos teve a chance de pegar o Pacaembu e não quis. Mas aí até em cima dessa burocracia citada pelo Carbone, a ocupação do Pacaembu também geraria uma série de dificuldades, porque tem os moradores do entorno que criavam uma série, que criavam uma série de dificuldades. Então o Corinthians pensou muito antes de construir a Arena Itaquera, pensou muito numa reforma no Pacaembu, que para mim era o lógico, né? Já era a casa do Corinthians, só que o entorno complicava demais do ponto de vista jurídico e factível, né? Enfim, o Pacaembu acho que pode ser um bom exemplo para esses grandes estádios. A gente pode acabar vendo desdobramentos bem tristes para cartões postais do futebol brasileiro. Teve um que hoje tá lá, tirado as traças e que é uma vergonha, que é o estádio Pinheirão em Curitiba, lembram? Sim. O Pinheirão, onde o Atlético jogava antes da construção da nova arena. Né? Então, assim, aquele estádio, ele era o estádio da Federação Paranaense com o governo do estado. Olha o que tá lá o Pinheirão. O Pinheirão hoje é um esgoto lá, é brincadeira. E nesse caso que o Nicola falou, os clubes, né, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, eles estão com a faca e o queijo na mão.
Sim. Porque eles têm que ligar pro deles, né? Eles só ligam pro deles. Eles não ligam pro fato de o Maracanã e o Mineirão serem patrimônios culturais do futebol brasileiro. Eles não estão nem Tu aí. ainda acredita em liga ainda, né? Tu fica É, toda hora me mandando mensagem, tu ainda acredita em liga ainda, né? A Liga então, Papai Noel, é a nossa liga, Liga Papai Noel. e eles vão esfolar o Estado, né, e a concessionária que está com isso até o fim. Olha, eu quero pagar 0 para jogar aqui. Se você não me der essa taxa de 50 mil reais por jogo, eu vou construir meu estádio. É basicamente assim que eles estão negociando, porque eles têm o poder agora. Bom, e os estados vão ficar com os elefantes brancos na mão, né? O Carbone, até porque, assim, explorar o estádio municipal, estadual, é difícil, cara. O Flamengo joga lá para 65 mil pessoas, mas a ocupação dos camarotes, a disponibilidade de cadeiras cativas, tudo isso é complexo quando você tem um governo ou uma prefeitura no meio. Se você tem, por exemplo, o Corinthians no jogo contra o Boca Juniors, um estádio para 44 mil pessoas, gerou 4 milhões e meio de receita. É bruta, né? Com os descontos, certamente esse valor cai. Mas o dia de jogo de 4 milhões e meio e uma série de outras receitas com o sócio torcedor, com a geração de estacionamento. Eu fui lá no jogo, né? Um dos meus patrocinadores me fez o convite. Sabe quanto os caras estão cobrando no estacionamento principal da Arena do Corinthians? R$ 129. Vocês têm noção do que é pagar 129 no Allianz Parque, muitos anos atrás? Imagino que o valor deva ser próximo. Mas em dia de jogos, aquele estacionamento do Allianz Parque era R$ 100. Então, assim, e as comidas e as bebidas, tudo isso é fonte geradora para o dono do estádio, né? Então, se você tem um estádio próprio e você é capaz de ter time competitivo para levar esse torcedor ao estádio, isso é uma grande máquina de fazer dinheiro, às custas do torcedor, né? Cara, se o cara não tiver dinheiro hoje, tá difícil ser torcedor, viu, meu? Porque você paga 129 no estacionamento, aí você paga mais R$ 40 num lanche mais ou menos dentro do estádio, ingresso a 180, 200, 250, 300... Ainda bem que a minha luzinha cobra R$ 20, viu? Mas não sei até quando também. E Pretzel, quando você tem um estádio particular antigo, como São Januário, ou que seja pequeno, para 15 mil pessoas, em caso de outros clubes, você gosta da ideia de jogar em mais de um estádio, dependendo do nível do jogo? Eu digo isso porque jogar em 2 estádios regularmente é algo que não acontece em nenhum lugar do mundo com nenhum time. Eu não digo que isso está errado, mas é algo nosso, parece ser algo nosso. Você joga jogos pequenos aqui e jogos grandes, você vai para o Maracanã, por exemplo, o Vasco faz isso direto, o Santos faz isso várias vezes, às vezes joga em São Paulo. Você acha que isso é ok, Pretzel? Eu vejo vários problemas aí, mas eu queria saber a sua opinião. Olha, André, eu acho assim, ó, que é bem complicado, porque o Vasco, no caso do Vasco, o Vasco desfaz do seu estádio tradicional, né? Eu já fui a São Januário precisa de reforma. O candidato derrotado, Leve esse ano, disse que iria transformar São Januário numa grande arena, que já tinha o projeto pronto. Essa diretoria do Vasco está esperando a confirmação da SAF, né? Da aprovação do conselho definitivamente para que, de repente, mude um pouco o panorama do estádio. Eu acho que quando você sai de São Januário para jogar no Maracanã, você está desdizendo do teu estádio. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que se tu pode botar 60 mil pessoas contra o Sport no Maracanã, não tem problema, porque em São Januário tu não consegue fazer isso. Então, eu acho que há jogos e jogos. Vasco e Brusque. Aí tu joga em São Januário. Vasco e Sport, Vasco e Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio foi em São Januário. Joga no Maracanã, certo? Então acho que há tamanhos e tamanhos de jogos. O Santos, por exemplo, o Santos tentou levar o jogo contra o Flamengo para Barueri. A CBF não permitiu, manteve o jogo na Vila Belmiro. Eu acho que não tem problema nenhum o clube usar 2 estádios, desde que quando tu saia da tua casa, tu faça algo melhor no outro lugar. Perfeito? Eu acho que é por aí. O que você acha, Nicola? Você acha que tem uma falta, pode ocasionar uma falta de identificação do torcedor com a própria casa aí? O ideal é ter um estádio só. Mas é uma cultura nossa, né? De ter um estádio onde você costuma enfrentar um determinado número de times e os grandes jogos. Por exemplo, em São Paulo, durante muito tempo, todo mundo decidia no Morumbi, né?
Isso acabou mudando depois que o Corinthians rompeu com o São Paulo e com a criação dos próprios estádios. Embora tivesse vantagens também, jogar para 60 mil pessoas, você tinha mais chance de estar num estádio, numa final, porque você tinha mais ingresso à disposição. São Januário vai passar por uma reforma ampla assim que a 777 for confirmada como nova dona do Vasco. Até porque, como a gente já debateu bastante, o estádio é uma fonte geradora de receitas espetacular, né? A Vila Belmiro também vai passar por reformas, numa parceria com a W Torre, a construção, a Retrofit, né? Que é o novo nome para a reforma, né? Não se sabe ao certo quanto tempo isso vai demorar, o que se sabe é que o Santos não vai desembolsar dinheiro e a Vila Belmiro muito mais moderna, capacitada e habilitada até para receber shows. É um caminho sem volta. A necessidade de adaptação e de reestruturação dos estádios. Por exemplo, o River Plate na Argentina, o River tem um estádio com dimensões parecidas à do Morumbi. O River acabou adotando uma opção curiosa. O River, para acabar com aquela pista olímpica e para diminuir o espaço entre arquibancada e campo, ele criou um anel inferior, algo que já foi discutido no Morumbi. Só que o São Paulo, com todas as dificuldades financeiras, se vê impossibilitado de recorrer a qualquer movimento interno que esteja ligado ao estádio. Quem tiver estádios obsoletos, quem não tiver estádios vai ficar para trás nessa necessidade de gerar receitas. Então é um caminho meio sem volta e todo mundo vai acabar mais cedo ou mais tarde batalhando por isso. Chegaste a ouvir o que o John Textor disse sobre o Engenhão, né? Que não dá para ter estádio com pista. Estádio que tem pista atlética não é estádio atualmente. Ele falou isso do Engenhão, né? Do Newton Santos. É verdade. Mas o fato de ter uma pista atlética, como os clubes de futebol não ligam para outros esportes, via de regra não ligam, por mais que vários tenham em seus nomes associação atlética, clube atlético, eles basicamente mal têm outros esportes, mas a pista olímpica é muito vista em estádios públicos, né? Em vários lugares do mundo. Na Itália, nossa, todos têm uma pista olímpica, porque se ele é público, ele tem que dar alguma servir coisa para todos os esportes, exatamente. O Estádio Olímpico de Londres, só para ajudar, na Olimpíada de Londres foi em 2012, né? O Estádio Olímpico ficou com o West Ham. E acho que eles abandonaram a pista olímpica. Me ajudem aí, que eu não tô lembrado, mas acho que abandonaram, não? Eu acho que a pista tá lá ainda. Tá lá ainda a pista? Agora me fugiu um pouco da memória. Tá lá ainda. Tá lá. Eu acho que tá. A não ser que eles tenham colocado algum tapume, alguma coisa lá, mas o espaço atrapalha, dela... mas Carboni, pra quem tá tocando, pra quem tem o estádio como gerador de receitas pra futebol, atrapalha. É um distanciamento entre arquibancada e campo, é um distanciamento burro. Você tá distanciando o seu torcedor. Uma das coisas mais legais dessas novas arenas é permitir que o torcedor esteja a metros do cara bater no lateral. Isso tudo faz com que o estádio se torne ainda mais atraente. O fosso, que é uma coisa bem antiga, do Canindé, a pista olímpica, essas coisas todas são de estádios old school, né? De estádios da velha geração. Eu não sei se vocês perceberam, né? Quer dizer, perceberam, claro que perceberam, mas o jogo Atlético Goianiense São Paulo, no fim de semana, que foi no estádio Ascioli, né? Antônio Ascioli. Ele estava absolutamente abarrotado, esse estádio, estava com 12 mil pessoas, mas como é legal ver um jogo com o estádio muito cheio e muita gente perto do campo, né? É muito bom, o clima do jogo muda completamente. E é mais fácil encher também, né? Assim, perceba uma coisa, isso é uma coisa inconsciente, mas se você tem 2 jogos para assistir na televisão, se você liga um deles, estádio lotado, ainda que seja um estádio pequeno, mas você vê toda a ocupação de espaço, e no outro, por mais que seja um estádio pequeno ou grande, mais vazio, você tende a ficar no estádio do jogo cheio. Porque do inconsciente, né? Putz, se não houve nem interesse das pessoas em irem ao estádio, por que eu vou ver esse jogo, entendeu? Então, isso tudo também interfere, ainda que de forma, como eu disse, inconsciente. Aliás, viu, André? Nesse momento que a gente grava aqui, o Atlético Goianiense vai receber o Olímpia no Serra Dourada. A Conmebol não deixou jogar no Antônio Ascioli por causa da questão da capacidade do estádio. Eu acho uma bobagem isso. O Barcelona joga no campo do Eibar, que tem capacidade para 8 mil pessoas ou 9 mil. O Real Madrid também, né? O Real Madrid já fez Champions League no seu centro de treinamento. O Real Madrid, enquanto o Santiago Bernabéu estava em reforma, o Real recebeu o Liverpool, já teve Real e Barcelona no centro de treinamento do Real Madrid, no estádio Alfredo Di Stéfano.
E aí o Atlético Goianiense não pode jogar na sua casa porque a Conmebol não deixa. Eu acho isso absurdo. O Santos sofreu para conseguir fazer com que seu é. jogo contra o Tátira fosse na Vila Belmiro. Houve a necessidade de alguns laudos enviados para a Conmebol para provar que o estádio comporta 20 mil pessoas. Eu acho que a Conmebol, para ela não ter o trabalho de colocar vários critérios objetivos para falar se um estádio tem capacidade ou não para receber um evento dela, ela joga pela capacidade. Porque ela pensa, um estádio para mais de 20 mil pessoas, com certeza tem um vestiário grande, não vai me dar tem trabalho. uma entrada boa, né? Vai aguentar o tranco. Mas eu acho que se eles fossem específicos, por exemplo, o Antônio Ascioli, tem vestiário grande? Dá para chegar tranquilo no estádio? Os ônibus têm onde ficar tranquilamente ali e tal? Porque se não tem, ele fica muito parecido com um estádio de várzea. E aí tem uma dificuldade de segurança. E isso eu entendo. Mas André, a primeira fase... Quantas pessoas cabem no estádio? Mas na primeira fase o Atlético jogou as 3 partidas no Antônio Ascioli. Por que não pode jogar a partida do mata-mata? É inexplicável isso, inexplicável, cara. Isso é inexplicável. Você tem total razão. E a gente tem uma diferença de cultura que eu quero saber do Pretzel isso. Porque o Pretzel é do Sul. Dá para ver claramente que o Sul do Brasil, Pretzel, tem muito mais estádios particulares do que o resto do Brasil. O resto do Brasil tem muitos estádios públicos e os times cresceram jogando nesses estádios públicos. Eu sei que lá no comecinho da história, todo time tentava, né, no começo do futebol no Brasil, todo time tentava um estádio particular, porque o público não ia ajudar nada, né? Não existia estádios públicos e o futebol não tinha interesse. Então todo mundo jogava em qualquer campinho particular que via, qualquer várzea de rio e tal, e eles foram crescendo sempre com estádios pequenos. Então, assim, você vê todos os clubes, inclusive os grandes, eles tinham estádios pequenininhos no começo. E aí, ou eles cresceram ali mesmo, ou eles foram para outros lugares maiores. E eu queria saber, Pressa, por que no Sul não tem estádio público, basicamente? Uma boa pergunta. Eu também, sinceramente, eu não sei. Talvez por uma questão política, né? Por entender que isso não era necessário, deixando que os clubes tomassem conta dos seus estádios. Vamos lá. Porto Alegre tem o Beira-Rio, e antes eram os Eucaliptos, na mesma região. Aliás, o Olímpico Monumental antigo do Grêmio para o Beira-Rio, a distância é de 1,5 km, viu? 1,5 km, no máximo 2 km. Distância de um estádio para o outro. Muito perto um estádio do outro. Então, Porto Alegre tinha o Olímpico e tinha o Beira-Rio. Tem o Paço da Areia, que é o estádio do São José, que é grama sintética, uma grama sintética ruim, mas homologado pela FIFA. E tem o estádio do Cruzeiro de Porto Alegre, que é o estádio da Montanha, que é lá em cima, na Avenida Protásio Alves, que eu já joguei lá. Então é o seguinte, o Porto Alegre tem 4 estádios. 4. Hoje é a Arena do Grêmio, né, no bairro Maitá, ali perto do aeroporto. E não é mais olímpico. Então, boa pergunta, não tem estádio com dinheiro público. Vamos lá, Curitiba tem a Vila Capanema do Paraná, o Couto Pereira do Curitiba e a Arena do Atlético. Acho que tem um lá, se eu não tô, é o VGD, né, Vitório Gonçalves Dias, se eu não estou enganado. Esse é estádio municipal, se eu não estou enganado. Tem o estádio municipal em Curitiba. E aí em Santa Catarina tem o Orlando Scarpelli, que é do Figueirense, e a Ressacada, que é do Avaí. Eu não me lembro de outro estádio em Santa Catarina. Então acho que tu tem razão, cara. Só tem um estádio aí que comportaria todo mundo, que é esse VGD, que é um estádio menor, ou é em Londrina o estádio. Agora vocês me pegaram. Acho que esse estádio é em Londrina, desculpa. Acho que é em Londrina. Então não tem estádio com dinheiro público. É isso aí. Parece que você tocou numa coisa interessante para a gente fechar toda essa discussão, que é a grama sintética, né? Já faz vários anos que o Atlético Paranaense está jogando em grama sintética e faz poucos anos que o Palmeiras está jogando com grama sintética. Vocês acham que o jogo melhora, piora, não tem diferença? E se por acaso melhora ou não tem diferença, por que todo mundo não faz isso? Nicola. Eu era radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos, mas muito, porque para mim era uma mudança do esporte, a forma como a bola quica, a forma como você aborda a marcação, a forma como você tenta o drible, só que os gramados sintéticos, eles se aperfeiçoaram, eles mudaram, eles têm um percentual de grama natural, enfim, e os 2 exemplos de grama sintética que a gente tem hoje são muito bons, tanto no Allianz Parque quanto na Arena da Baixada, a gente tem alguns dos melhores gramados do futebol brasileiro. Então pode ser sim uma saída, pode ser sim uma alternativa. A Arena MRV,
estádio do Atlético. Hoje, uma das perguntas mais importantes a serem respondidas, e ainda sem resposta, é sobre a utilização do gramado. Qual vai ser? Vai ser grama natural ou grama sintética? Os estudos, a decisão vai passar pela palavra dos jogadores, pela palavra da comissão técnica do momento, mas também por estudo de raios solares, incidência do sol, como é que essa grama natural poderia se manter em boa qualidade, né? Se você não tem condição, por conta das questões atmosféricas e climáticas, de ter um bom gramado, utilize esse gramado sintético. Eu já não tenho mais esse preconceito, não. Eu consigo reconhecer que os gramados sintéticos de hoje são bem interessantes. E eu não sei, Pretzel, se você concorda com isso, mas não dá para perceber uma diferença tão grande de um gramado sintético desses que a gente falou para a grama bermuda boa, né? Que tem em vários estádios do Brasil. Mas dá para perceber que é um pouco mais rápido. Agora, quando você compara com estádios com a grama antiga, né? Com a grama mais alta, aí a diferença é abissal, né? É verdade. Até no jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, não sei se chamou a atenção de vocês, em determinado momento os jogadores estavam caindo. Eles não estavam parando em pé no primeiro tempo. Não sei se vocês repararam, né? Acho que molharam tanto a grama sintética, tanto, que até os jogadores do Palmeiras já acostumados, né, o piso começou a virar uma pista de patins ali em determinado momento. Não estou dizendo que isso tenha atrapalhado demais o jogo, mas aconteceram uns 5 ou 6 lances parecidos, os caras caindo. Né? Você tem toda a razão. Essa grama do São José, lá em Porto Alegre, no estádio Paço da Areia, a dupla Grenal reclama muito. Quem joga lá reclama demais, viu? Mas a diretoria se defende, garantindo que o estádio é homologado pela FIFA. Inclusive foi elogiado até pelos organizadores da FIFA. Então, realmente isso é interessante. Mas a diferença é muito grande e quem não está acostumado com a sintética, eu admito que quando joga na sintética acaba estreando com a grama natural. Bom, agora vamos para as considerações finais. Jorge Nicola. Nessa era de estádios novos, modernos, tô vendo quando é que a Lusa vai construir seu próprio estádio novo. É uma brincadeira, óbvio, mas em algum momento isso foi tema de várias discussões internas, porque a Portuguesa tem hoje, no Canindé, um dos espaços mais valorizados da cidade de São Paulo, né? É um acesso muito bom para as principais rodovias de São Paulo, com metrô próximo, com um terminal rodoviário, e naquele espaço, durante muito tempo, discutiu-se a possibilidade de construção de 7 torres comerciais. Essas 7 torres ganhariam também um shopping e a Portuguesa ficaria com direito à exploração de um pequeno valor mensal. Em troca, ganharia um estádio mais moderno, menor, na parte do fundo onde está o clube social, e além de um clube vertical, mais ou menos como foi feito na construção do Palmeiras com a W Torre e no Allianz Parque. Esse projeto vai para frente, isso dependeria também de acordos com a prefeitura, até porque a Portuguesa tem uma série de dívidas no terreno atual com a prefeitura, enfim. Mas eu gostaria de ter um estádio mais moderno e mais novo. Enquanto isso não ocorre, eu vou ficar torcendo para que a gente tenha cada vez mais estádios integrados à geração de receitas dos clubes. É um movimento super importante e sem volta. Agora, considerações finais de Alexandre Pretzel, que se recusou a ouvir o que o Nicola falou sobre a Portuguesa. Foi lamentável. Perdemos, Pretzel. Bom, travou de novo para mim, ele escreveu. Então, ninguém quer saber a opinião final de Alexandre Falou demais. Pretzel. Você pega a quantidade de coisas que ele falou demais. Tchau. Falou demais. Valeu, obrigado, Pretzel, que não está mais entre nós. Obrigado, Nicola. E a você que viu ou ouviu Segunda Bola, e até a próxima semana. Valeu!